Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. 10 anos no ar. Está começando mais um Contraponto. Um tema: saúde mental, prevenção e redução de danos do jogo problemático no Brasil. 2 pontos de vista do juiz do trabalho do TRT 12 de Florianópolis, professor, mestre em desenvolvimento regional, ele que é membro do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho, Dr. Oscar Crost. Prazer em tê-lo de volta ao Contraponto. Bom dia, doutor. Bom dia, o prazer é todo meu, Márcio. É sempre um privilégio poder estar aqui com você. E participa conosco também o Dr. Cláudio Meneghello Martins, que é médico psiquiatra e vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, Márcio. Bom dia, doutor Oscar Cross aqui. É uma satisfação poder estar compartilhando esse espaço aí, a gente tentar colaborar aí alguns esclarecimentos. O governo federal, por meio do grupo de trabalho interministerial envolvendo a saúde e também o Ministério da Fazenda, do Esporte e a Secretaria de Comunicação Social, produziu um relatório que foi divulgado no dia 29 de setembro, e um relatório sobre a conclusão dos trabalhos com um plano de ação para a proteção da saúde mental dos apostadores. E o plano contempla ações de prevenção, redução de danos, assistência a pessoas em situação de comportamento de jogo problemático, persistente e recorrente, no contexto da exploração comercial das apostas de cota fixa. O Dr. Oscar Cross publicou um artigo a respeito desse relatório. Que conclusões poderiam ser extraídas do documento, Dr. Oscar? Uma primeira leitura do documento nos leva a uma satisfação muito grande, porque antes tarde do que mais tarde ainda. Então, há muitos meses, diversos setores da sociedade civil, a medicina, o direito, a economia e principalmente a questão do esporte, vem clamando por alguma ação, não de contingenciamento, mas de limitação de abusos que ocorrem em todos os âmbitos da vida. O que o governo federal implanta, ou pelo menos se propõe a fazer agora, não é cercear a liberdade de ninguém, mas é uma minimização dos riscos. Muitas pessoas diziam que o enfrentamento do adoecimento por vício e compulsão por apostas deveria seguir diretrizes que nós já observamos em relação, por exemplo, ao consumo de tabaco, cigarro. Deveriam vir avisos anunciando do perigo, dos riscos, e também evitar que pessoas com comportamentos nocivos, destrutivos, tivessem esse livre acesso. Antes mesmo da divulgação do relatório, Márcio e Dr. Cláudio, a notícia que atraiu bastante os olhares da população foi o comprometimento de programas de renda mínima pelo Bolsa Família ou pelo BPC, que é o benefício previdenciário continuado para quem não tem nenhuma condição de se manter, que as pessoas estariam destinando esses recursos às apostas. Então, a primeira ação do governo federal foi bloquear, por meio de comunicado às plataformas, que contas vinculadas a esses 2 benefícios pudessem ser utilizadas para jogos, já que elas se prestam para subsistência. Na esteira dessa primeira medida, o governo estendeu a outros campos também um programa de enfrentamento. E uma das coisas que me chamou a atenção, que até não é da minha área específica, da área da saúde pública, mas que muito me interessa, é a qualificação dos profissionais que atendem nos CAPs, nos Centros de Assistência Psicossocial, para entender a profundidade e a gravidade dessa moléstia que assola milhões de brasileiros na atualidade. No seu contraponto, doutor Cláudio, eu queria que o senhor aproveitasse e desse a posição da Associação Brasileira de Psiquiatria com relação a essa epidemia de jogos de azar. Bom, nós temos que pensar o seguinte, né? Todas as medidas que possam ter um impacto social em termos de
limitações no processo aditivo são bem-vindas. Agora, entretanto, nós temos sempre uma parcela da população, em torno de 10%, né, que tem uma predisposição genética, ambiental, familiar, que vão desenvolver processos patológicos de desenvolvimento, vamos pensar nos jogos aditivos, que é uma verdadeira tragédia, né? Todo o processo aditivo, ele não impacta somente a pessoa que está envolvida com isso, impacta todo um núcleo familiar, né, com processos nas diversas etapas da vida, né? Se nós tivermos um adolescente, se nós tivermos um adulto ou um idoso, em cada uma dessas etapas tem referências, né, de interação de vida. Então, inevitavelmente, o que gera? Vai gerar estresse financeiro, perdas valiosas, outras endividamento, a ausência de produtividade, redução de envolvimento em tanto laboral quanto nos relacionamentos afetivos, constrangimento, recolhimento, enfim, há um desfuncionamento familiar que acaba gerando sintomas depressivos, ansiosos e muitas vezes até incapacitantes de convívio social, ao envergonhamento e até questões mais dramáticas, às vezes até que as pessoas até pensam em suicídio, né, de não poderem tolerar o enfrentamento dessas situações. As medidas sociais, elas são importantes, principalmente nessa questão aí, foi colocada aí, do uso abusivo e desproporcional de pessoas que usavam Bolsa Família ou outros benefícios sociais para fazerem jogos. Por que as pessoas buscam? Porque há um estímulo contínuo e constante, né? Permanentemente a gente liga uma televisão, ouve o rádio, né? Hoje é uma epidemia de marketing, eu chamo uma epidemia de marketing de estímulo a jogos, né? É muito difícil a pessoa não se sentir contagiada, porque qualquer momento, né, que é conectado isso, acaba vendo isso. Então isso vai dominando, né, a ilusão da pessoa de que vai sair daquela... Geralmente as pessoas de maior vulnerabilidade social são as que criam um pensamento mágico maior de que vai ter determinada possibilidade, que vai ganhar milhares, milhões de reais, né, para saírem daquela situação de vulnerabilidade. Então, o que eu quero concluir aqui, esse meu primeiro pensamento? Todo processo aditivo, quando ele é disponibilizado facilmente para as pessoas, e o jogo agora está mais fácil que um jogo de bet, é impossível, né? Porque ele, de qualquer forma, do celular, do computador, da esquina, etc., a pessoa pode fazer um jogo. E agora vai vir essa TV mais interativa que tem, que vai clicar ali pela própria televisão fazer. O que aconteceu, se a gente fazendo para mim encerrar aqui essa minha primeira participação, o que foi a primeira grande mudança que nós tivemos no indicador epidemiológico, que foi em relação ao tabagismo? O tabagismo, até os anos 80, ele atingia cerca de 50%, 48% da população brasileira, né? Quando se iniciou as campanhas de esclarecimento, mas também foi havendo restrições tanto de marketing quanto de espaços públicos para o uso do tabagismo. Não só públicos, né, de trabalho, foi indo num processo progressivo. O que resultou todo esse processo? Hoje nós temos a população brasileira em torno de 12% a população tabagista. Então houve uma redução, foi um processo fantástico através de legislação, de esclarecimento, de restrições. As bets, elas só vão ter algum movimento, assim, de talvez algum controle. Eu sou totalmente contrário ao estímulo de bets, né, ou até a liberação desse perfil, mas, enfim, como o próprio Dr. Oscar falou, que isso pode implicar também nas liberdades individuais, né? Mas a gente tem que ver o que a liberdade individual implica nos aspectos de saúde pública, porque o que acontece? É como a própria questão do tabagismo, o custo que gera para o sistema de saúde vinculado às doenças, vinculado ao tabagismo, câncer, doenças pulmonares, etc., é muito maior que a arrecadação supostamente feita pelos impostos
da venda de cigarros. E eu não tenho dúvida que o custo social e que vai se emplacar aí na evolução dos processos das bets vai ser tão grande ou maior do que a suposta arrecadação que vem a ter através dessas bets. Doutor Oscar, a Associação Brasileira de Entidades Financeiras e do Mercado de Capitais, Ambima, ela divulgou o raio-x do apostador brasileiro e o estudo revela alguns insights importantes sobre o comportamento financeiro da população em 2024. Com uma adição fundamental esse ano, os dados sobre jogos de azar acarretando aí o estresse financeiro, a pesquisa descobriu que 15% das pessoas com mais de 16 anos fizeram pelo menos uma aposta e um aumento de 1 ponto percentual comparativamente a 2023, representando um universo de 23 milhões de brasileiros. Eu pergunto se isso acende a luz amarela ou vermelha em termos, inclusive, para complementação do Dr. Cláudio, da saúde mental. Essa questão, a meu ver, ela não só acende a luz vermelha, como ela acende o alarme também, e de evacuação. O pressuposto de várias questões aditas, né, de vícios, eles partem do pressuposto que nós estamos falando de pessoas adultas, cuja formação do cérebro e do organismo já esteja estabilizada, ainda que possa ter alguma alteração. Quando este problema, seja o álcool, sejam as drogas ilícitas, ou até mesmo o vício compulsão por apostas, atinge adolescentes, o Dr. Cláudio tem muito mais condições de falar do que eu, mas eu como pai eu observo, isso traz um problema muito mais aprofundado e muito mais grave do que quando incide em adultos. Então já existe uma proibição legal, falta uma fiscalização, uma efetivação, de que esses perfis e essas plataformas só podem ser acessadas por maiores de 18 anos. Quando um menor acessa, ou ele faz uso de um CPF de um adulto ou de um perfil de um adulto. Então a questão aqui, para além da saúde pública de adultos, de idosos, nós estamos falando de uma desproteção da juventude e da adolescência. Então a questão não começa no plano da saúde pública pura e simples, de modo geral, mas na proteção da infância, da adolescência e da juventude, que em última instância nós estamos falando do futuro do país. Quanto mais cedo o vício se implantar, ou a compulsão, mais naturalizado esse comportamento se torna, e eu falo, por exemplo, como pai e como observador de culturas regionais em Santa Catarina, no caso da cultura teutônica alemã, em que há uma normalização da ingestão de álcool, principalmente chopp, e que crianças que sequer conseguem falar já carregam canecas que simbolizam esse consumo. Então, nessas regiões, o adoecimento por alcoolismo, além de oculto, ele é normalizado, porque se trata de um hábito cultural. Então, se nós temos uma ampliação do espectro do jogo para adolescentes, isso é muito, muito, muito mais grave do que o problema já instalado na fase adulta. Porque o adolescente não tem receita para jogar, então ele vai tirar dinheiro de alguém, ele pode não receber esse dinheiro, então ele vai buscar de maneiras que nós não sequer imaginamos, e a internet, embora seja um espaço de grande gasto e consumo, ele também pode ser de arrecadação, então começa a criar perfis monetizados, e aí criam desafios, e aí fazem arrecadações. Nós temos, por exemplo, hoje um fenômeno muito interessante, que até antes da internet acontecia no espaço estritamente privado, que é a questão do voyeurismo. Hoje o voyeurismo é mundial. A pessoa vende a sua própria imagem na internet, existem assinantes que acompanham, e a pessoa consulta, quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo, quer que eu vista, quer que eu dispa. Então o adolescente está exposto, nós temos um exemplo de uma série muito interessante que eu recomendo, que foi premiada recentemente no Emmy, que é a Adolescência, em que o menino passa por uma série de problemas da adolescência, porém ele é cooptado por adultos na rede social e desenvolve uma misoginia, uma raiva, e acaba se envolvendo com um crime, que as primeiras cenas do seriado, ele se envolve num crime fatal por conta dessa
exposição indevida a coisas que não deveriam sequer existir. Então, esse dado em relação a adolescentes, ele é duplamente preocupante. Com adultos, ele é grave, porque como bem colocou o Dr. Cláudio, não se trata de uma escolha individual que afeta única e exclusivamente o apostador. Afeta na violência doméstica contra a mulher e contra a criança, afeta na relação entre vizinhos e na comunidade, afeta na questão tributária e fiscal, afeta em relação ao planejamento de família. Uma das medidas propostas no relatório do grupo interministerial é ensino de regras e práticas relativas à educação financeira doméstica. Então, enquanto países como a Coreia, as crianças já entendem o que é gasto, o que é despesa, o que é receita, nós estamos falando que o Brasil precisou ser assolado por uma epidemia de apostas para que o governo federal e o sistema de educação se preocupasse com ensinar as pessoas sobre como administrar o seu recurso, que já é pequeno. Então, vejam, a tranca precisou ser arrombada para as pessoas se preocuparem com a porta. Então, isso, para mim, talvez seja uma das maiores lições desse episódio histórico que nós estamos passando. O Brasil é o país da reparação. O Brasil não é o país da prevenção. Só que remediar vai ser sempre mais complicado do que prevenir. E uma das coisas que me deixa bastante alerta é que, tão logo eu publiquei esse texto, Márcio e Dr. Cláudio, sobre o relatório do grupo de trabalhos interministerial, a quantidade de mensagens de pessoas próximas e nem tanto, confidenciando envolvimentos na sua família, envolvimentos com seus colegas de trabalho, práticas de suicídio, nenhuma nem duas, muitos, pessoas que receberam valores expressivos de herança ou de negócios que simplesmente receberam e cometeram ato contra a própria vida, provavelmente porque perderam o recurso inteiro numa tacada. Então, é uma escalada muito grande. E o grupo traz uma proposta que, para mim, desde o primeiro momento que eu, a professora Larissa, o Márcio, discutimos essa questão, é romper a vergonha, quebrar o tabu. Precisamos falar sobre o problema antes que ele aconteça. Se nós esperarmos o mal para remediar, talvez não haja remédio. Então, precisamos conversar com crianças, precisamos falar com jovens, precisamos levar para dentro do CAPS, para dentro das escolas, tão grave quanto o bullying, tão grave quanto a drogadição, tão grave quanto a hiperexposição a telas. Não há como evitar. E, para finalizar e devolver a palavra, Márcio, essa semana saiu um dado de uma pesquisa muito interessante, porque algumas pessoas, durante os debates, disseram que a exposição aos jogos era falta de fé, que quem tinha fé não se expunha a esse tipo de situação. E saiu uma pesquisa recente dizendo que, dentre as pessoas com prática religiosa ativa, quase 20% está endividada por jogos. Uhum. Então, é um mal tão amplo e de espectro tão sem preconceitos, que ele afeta quem tem fé, quem não tem fé, quem tem emprego, quem não tem emprego. É mais ou menos como o Covid-19. Não faz distinção, embora tenha suas predileções. Doutor Cláudio, ainda um outro dado dessa pesquisa da Associação Brasileira de Entidades Financeiras e do Mercado de Capitais, aplicou o Índice Internacional de Gravidade do Jogo com Problemas, indicando que uma em cada 10 pessoas que fizeram apostas mostrou uma alta tendência para o vício. E outra estatística preocupante é que cerca de 1/3 da população, estendendo aí o ponto de vista colocado pelo Dr. Oscar, 1/3 da população relatou ter dívidas vencidas entre os apostadores. E quase metade está endividada, Dr. Oscar. Esse dado é bastante alarmante, porque o meu nicho de trabalho costuma ser o mundo do trabalho subordinado, ou seja, empregados, mas nós também temos contato com bastante questões sindicais, que vinculam entidades tanto de empresas, de empregadores, quanto de trabalhadores e trabalhadoras. E essas entidades estão procurando, não só a Justiça do Trabalho, como também as instituições de ensino e entidades relacionadas à saúde,
para tentar levar para dentro das suas organizações práticas de detecção e também enfrentamento prévio dessas práticas. Então, o salário já é curto, as despesas são grandes, nós temos um país com uma inflação, o desemprego, outra atividade, uma série de problemas que por si só já dificultam a vida do trabalhador e da trabalhadora. Colocando mais o vício ou a compulsão em apostas, é como se a gente puxasse a tampa do ralo e aquela água da banheira que já fica pulando para fora escoasse sem nenhum controle. Então nós temos sim que pensar a partir do aspecto financeiro, mas não exclusivamente por ele. Doutor Cláudio, como é que o senhor avalia exatamente esse impacto que, de repente, a pessoa entra para jogar tentando amenizar a dívida que já tem e acaba saindo devendo mais ainda? São fatores que se complementam na tua colocação. Primeiro é a questão aí do não entendimento, talvez, das pessoas tentar buscar isso mais no plano lógico e racional. Enquanto isso é um transtorno mental e essa estatística vai ao encontro do que eu havia comentado. 10% da população pode desenvolver algum processo aditivo, né? Porque é por predisposição genética, por fatores ambientais, fatores estressores. E como o doutor Oscar muito bem falou, claro que isso entra também na população adolescente, ou até crianças, né, que estão com o cérebro em formação. A maturidade, o órgão que desenvolve a maturidade mais tardiamente é o nosso cérebro, que é em torno de 25 anos. Né? Então, num cérebro em formação, todas as alterações, tanto comportamentais quanto aditivas de droga, substância, elas estão alteradas ainda porque estão em formação. O que busca geralmente aí a pessoa num primeiro momento aditivo, né? Toda droga, eu costumo dizer, toda droga no primeiro momento ela é boa, né? Por isso que as pessoas utilizam. Né? A sensação do jogo, a descarga de dopamina que estabelece aí um mecanismo de recompensa, faz com que a pessoa busque aquela sensação. Tanto é que a pessoa depois que está adita, ela não está mais interessada no ganho em si, mas sim no processo de jogar. Né? Por isso que, mas o sujeito ganhou lá, sei, 1 milhão, né? E ele vai lá e perde tudo, né? Vamos dizer assim, né? A gente fica pensando que nem o processo aditivo, assim, eu ganhei 1 milhão, vou sair fora daqui, vou pegar meu 1 milhão e vou fazer o que eu quiser, seja o valor que for, né? Mas a pessoa que está instalada nesse processo não interessa isso. Ele quer ter a sensação daquele mecanismo do jogo, da expectativa, da fissura que bate na pessoa, né? Ele vai atrás daquilo e isso que vai gerando cada vez mais prejuízos. Mesmo, vamos dizer assim, orientada, tendo esses processos educacionais, de reparação, aquela pessoa que está instalado o processo aditivo dificilmente vai conseguir. Assim, o nosso trabalho aí é a prevenção, ou seja, impedir que quem é o premiado, né, que vai iniciar o jogo. Até brincava contigo antes, Márcio, olha, eu não jogo, nunca joguei, porque eu não quero tomar o risco, vamos dizer assim, vai que me acione o meu mecanismo aí de fissura e que aquilo possa de alguma forma, não sei, né, porque eu não experimentei nem vou experimentar, mas muitas pessoas, e principalmente os jovens, têm a tendência por curiosidade, isso é natural dos adolescentes, e se estão estimulados pelo marketing, se estão estimulados, como bem colocou o doutor Oscar, por exemplo, nas questões culturais aí de uso do álcool precocemente, né? Lá em Santa Catarina, aqui que eu estou no Rio Grande do Sul, na nossa colônia italiana, né? Que às vezes até molhavam o bico do nenê lá no vinho para provarem, etc., né? Aquilo tudo já vai desencadeando. Um grupo, claro que não vai ser todos. Mas o fulano fez isso e não desenvolveu. Não, mas 10% é muita gente. Quando a gente fala em 10%, vamos fazer um cálculo rápido aqui, né? Se nós tivermos, estou falando de Porto Alegre, a população da grande Porto Alegre, em torno de 1,5 milhão, 10% são 150 mil pessoas, né? É muita gente. Se tu trabalhar em torno de saúde pública, que a gente multiplica por 4, assim, a rede mais próxima, né? Vai ter mais ou menos, mas enfim,
já são 600 mil pessoas envolvidas, né, direta ou indiretamente. E se a gente for pensar na população brasileira, alguém comentou um índice aí de 23 milhões que utilizaram, vamos multiplicar por 4 aí, então praticamente quase 2/3 da população que tem algum nível de envolvimento ou prejuízo com esse processo. E isso vai indo numa progressão geométrica, porque como é que nós vamos saber quando é que vai parar esse processo assim, de envolvimento? Onde vai aparecer cada vez mais danos individuais, danos de sintomas e doenças mentais graves, como até o doutor Oscar falou, até gerando consequências muito severas, né, que é fases terminais de uma depressão, como um suicídio, aí, em função desse impacto doloroso, né, para as pessoas. Eu acompanho muitos pacientes que passam assim, por esse processo assim, de envergonhamento, né, do processo, mas ao mesmo tempo não conseguem evitar a sua compulsão. Esse é o grande problema, é o ciclo vicioso, né? A pessoa vai lá, ela faz o jogo e tal, depois jura que nunca mais vai jogar, etc. Aí começa a ver, mas se eu jogar só mais um pouquinho, eu vou recuperar o que eu perdi, aí vai indo numa bola de neve, né? E aí impacta aí a esposa, alguém, outro membro da família descobre, aí recrimina, aí começa toda uma desorganização funcional, com sintomas também para os outros membros da família, ansiedade, constrangimento, né? Às vezes que não querem falar para um outro membro da família, que a pessoa tem. E aquilo que o doutor Oscar falou é muito importante, né? Que a gente possa também tirar o estigma desse processo e interpretar isso como um processo de doença. As pessoas adoecem, né? É um processo de adoecimento que está se ampliando muito. Se a gente não esclarece, talvez o teu programa está nos ajudando aqui, por um núcleo populacional, de poder esclarecer que a pessoa precisa auxílio, né? Precisa assistência psiquiatra, não é só dizer, não, eu não vou jogar mais. Muitas vezes ele vai precisar de um suporte medicamentoso, um suporte psicoterápico, suporte social, enfim, eu costumo dizer, processo aditivo, a pessoa tem que se apegar em todos os recursos possíveis, né? Desde recursos médicos, psicoterápicos, espirituais, de toda forma que ele possa, suporte familiar, suporte legal, tudo que for possível, porque é uma doença extremamente complexa. Doutor Oscar, o outro dado da pesquisa, de acordo com os resultados, pessoas com alta tendência ao vício gastam em média R$ 683,64 por mês, tem uma idade média entre 33 anos, 21% consideram apostar uma forma de investimento, a maioria deles vive na região sudeste, 38%, enquanto que a região norte é menos afetada, 7%, e a maioria são homens, 64%, da classe social C, 53%, doutor. O que nós temos diante desses dados são linhas bem gerais sobre os maiores atingidos pelo marketing ostensivo, intensivo e fraudulento. Durante a CPI, ficou evidenciado que grande parte da propaganda que é feita, especialmente na internet, embora nós vejamos outdoors, letreiros luminosos, patrocínios das 20 camisas dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, todos os campos de futebol têm propaganda ao redor. A Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa dizendo que durante uma transmissão da primeira divisão brasileira, 78% do tempo da transmissão há alguma menção visual ou auditiva às bets. Então nós temos pouco futebol e muita casa de aposta. Isso leva a uma normalização, e eu costumo brincar com aquela música dos Titãs, que diz há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. Hoje nós temos o mesmo efeito com essas 4 letras que formam a palavra bets. E se está em todos os lugares, não pode ter algum problema, porque senão não estaria. E isso leva esses homens, embora adultos, a misturar uma manipulação do marketing
com um lado afetivo emocional, que é a história do brasileiro, que é o futebol. Eu posso não praticar o futebol, eu posso não gostar do esporte, mas tem uma camisa, tem uma cor, tem uma torcida que me carrega, porque associa ao meu pai, ao meu tio, ao meu avô, à minha família, né? E o Dr. Cláudio do Rio Grande do Sul eu também sou, então lá ou se é azul ou se é vermelho, se não é um, acaba sendo o outro. Então esses homens, que têm ainda um grande futuro pela frente, já estão, de uma certa forma, na faixa dos 33 anos, ainda mais numa classe social intermediária, com a sua vida estabilizada para o bem e para o mal. Né? O mercado de trabalho com alta rotatividade, uma questão educacional que agora, pelas novas tecnologias, vai engolindo os trabalhadores e os postos com menos qualificação. Então, essa ideia de entender o jogo não como entretenimento, mas como investimento, fala muito mais da noção que essas pessoas têm do todo do que do próprio jogo. O Brasil não tem uma das maiores populações do mundo, não tem nenhuma comparação com os Estados Unidos, nenhuma comparação com China, com Índia, com Rússia, mas nós somos os campeões disparados de apostas. Porque o brasileiro, ainda que ele faça um raciocínio sobre um jogar ou não jogar e diga que é um investimento, ele age com o instinto, com o coração. Pelo menos as pessoas que acreditam que exista sorte, que exista o meu momento, que exista a minha vez. Então, já que a vida não me proporciona uma ascensão, uma melhoria, ou até mesmo uma expectativa de um futuro materialmente mais interessante, eu acredito que de tanto jogar, uma hora vai chegar na minha vez. Então, se uma pessoa gasta R$680 por mês e o ganho médio do brasileiro assalariado não chega na faixa de R$3.000, nós estamos falando de um comprometimento de renda superior à alimentação, superior a vestuário, superior a transporte. Então, se nós pegarmos o artigo 7º da Constituição, que fala o que o salário mínimo deve prover, todos os itens, nenhum deles sozinho talvez ultrapasse esse comprometimento de quase R$600, quase 700. E é uma média. Não significa que todos joguem isso. Vai ter o que joga 100, mas vai ter o que joga 1.000. E eu digo principalmente porque tenho conversado tanto com empregadores quanto com sindicatos e alguns empregados, das pessoas pedirem adiantamento salarial, pedirem para vender férias, para fazer horas extras, para rescindir o contrato, e muitas vezes não recebem o que imaginam que receberiam, porque já estão endividados com crédito consignado para apostas, e as empresas financeiras também estão preocupadas, porque tem receio que cedo ou tarde haja laudos atestando a incapacidade, então esses contratos podem ser questionados judicialmente. Já há casos em Santa Catarina noticiados de interdição judicial, de modo que a pessoa perde a administração dos seus bens. Já há casos de trabalhadores que não recebem mais o salário diretamente, passa pela família, porque antes de chegar em casa no dia do pagamento já não existe mais salário. Então, nós temos um efeito cascata cada vez maior. E se isso não for enfrentado, e eu trago para vocês um dado interessante, nós temos algumas ações diretas de inconstitucionalidade em tramitação no Supremo Tribunal Federal, todas elas propostas por entidades do comércio, do turismo e da indústria. Não são os profissionais da saúde, não são os sindicatos, não são as entidades religiosas, é o sistema financeiro, é o sistema produtivo, porque esses 30 bilhões que saíram do Brasil por mês, porque essas casas ficam todas fora do país, eles são dinheiro do comércio, é moeda circulante, é inadimplemento, é taxa de juros, é empobrecimento que nós estamos falando. Então isso tudo, ele não só traz problemas para o presente, como a sua repercussão é para um futuro próximo e para um futuro remoto. Para vocês terem uma ideia, em 2025, cerca de 24% dos jovens em idade universitária deixaram de se matricular por falta de dinheiro decorrente de apostas. São jovens maiores de idade, não entram nos adolescentes que o Márcio trouxe. E dentre os que se matricularam, 17% estão com as mensalidades atrasadas. Então é dinheiro do aluguel, é dinheiro da alimentação, muitos não moram na sua cidade,
vão para outros estados, outras regiões, e na esperança de esticar esse recurso que é parco, ele acaba encolhendo. Então nós estamos ameaçando a formação acadêmica dos jovens, a qualificação da mão de obra, e estamos fazendo com que aqueles que paguem pelos cursos, ou mesmo quem tem programa social, acabe aumentando o custo disso, porque vai dividindo entre cada vez menos pessoas. Então não existe nenhuma área do país que esteja ganhando com esse fenômeno. Doutor Cláudio, países como a França já aprovaram uma legislação exatamente para limitar o marketing de influenciadores desses produtos nocivos à saúde. Muitos ídolos acabam atraindo os fãs para os sites de apostas esportivas e o layout dos sites foram concebidos a partir de cores que acabam tendo um peso psicodinâmico na mente das pessoas, doutor. Bom, os aspectos de sedução para qualquer processo aditivo, eles fazem parte do histórico. Há pouco nós comentávamos da sedução do tabagismo, né? Que tinha, quando tinha as propagandas, aí apareciam mulheres glamurosas, homens que tinham conquista, carros, etc., né? Como se associasse o uso do tabaco com aquelas conquistas ali. Nas bets não é diferente, né? O pessoal de marketing, o pessoal é muito bom aí no sentido de tentar vender. Eu fiquei muito impressionado com esses dados, não tinha bem claro que o Dr. Oscar trouxe, que eu falava do custo a nível de saúde pública, né, dessas questões, mas ele é muito mais amplo, eu concordo plenamente com o Dr. Oscar aí, porque ele vai nesse ritmo aí de empobrecimento da população e do país, num processo muito alarmante, né? E como aqui os interesses econômicos são tão violentos aí a vários níveis, né? Que incorporam a todos os níveis, né? As pessoas que manipulam as casas de apostas, a quem financia essas casas de apostas, né? Que acaba pegando braços em todas as áreas, né? Vai da área legislativa, à área executiva, a supostos ganhos próximos aí que as pessoas têm, sem ter essa visão macro-social, né? Que é terrível, né? Vamos dizer assim, é terrível, porque se nós formos avançar nesse processo, a gente vai entrar vamos dizer assim, num furor pessimista evolutivo da nossa própria existência, vamos dizer assim, existência salutar de desenvolvimento, de crescimento, porque vai ter um percentual da população muito grande, mas que impacta toda a população. Eu estava falando em núcleos familiares, agora estou percebendo que isso impacta todos nós, né? Na medida que toda a rede social, econômica, não só econômica no sentido, até educacional, agora o doutor Oscar estava trazendo no sentido aí de formação aí de jovens que acabam nem conseguindo pagar a faculdade, ou deixam, abandono, e isso deve se expandir não só para a faculdade, mas para outros cursos técnicos, etc., né? Porque isso vai em rede, em graduações variadas. Então, as pessoas que são contratadas, os influencers aí, a grande maioria, provavelmente, eles não têm essa percepção, essa visão social, né? Eles têm a percepção que o sujeito lá vai lá, oferece lá, sei, $1 milhão para ele fazer a propaganda. Ele diz, não, eu estou fazendo aqui o meu ganha-pão, porque eu vendo a minha imagem aqui, e não se preocupa bem o que ele está vendendo, né, em termos de danos para a questão. Como eu já comentei, essa ilusão de que a gente consegue limitar, controlar qualquer tipo de aditivo, processo aditivo, é uma ilusão, porque quem tem vulnerabilidade, quanto mais exposto, quanto mais facilidade de acesso, maior vai ampliar, além de diminuir a noção de risco da gravidade disso. Nós vemos essa matéria ali colocada ali, que em torno de R$ 680 é
o uso médio, aí, uns colocando até com a ideia como investimento, né? Porque a pessoa vão racionalizando de uma forma para poder se, vamos dizer assim, se autoexplicarem por que o uso daquilo. E, de novo, tem aquele mecanismo que eu comentei anteriormente, que a coisa não funciona só no plano lógico-racional, mas é do mecanismo de recompensa de dopamina, né? Que faz com que a pessoa vá mesmo tendo já alguns processos de sequelas do processo aí aditivo, endividamento, rompimentos familiares, rompimento conjugal, a pessoa não consegue evitar. O que nós poderíamos fazer, né? Esse é o nosso grande desafio, né? O desafio que seria, primeiro, que não deveria existir isso, né? Mas eu acho que nesse estágio que já está implementado, dificilmente nós vamos ter alguma legislação que possa conter isso, porque já está embrenhado em tantos núcleos sociais de poder aí, econômico, político, e nas próprias agora, na nossa grande, vamos dizer assim, paixão brasileira, que é o futebol, né? Do patrocínio dos próprios clubes, aí o doutor Oscar colocou que todos os clubes aí da Série A, deve ser da Série B, da Série C, até das campeonatos, agora pode escrever, dos campeonatos infantis vai ter também lá a Bet e tal, já estimulando, né? Eu não acompanho esse aí, mas certamente já tem, né? Porque o que deseja é ampliar o número de apostadores, esse é o negócio deles. Quanto mais gente, mais dinheiro faz, só que em vez de. E esse é um outro dado alarmante, que o dinheiro, em vez de ficar aqui, ele está indo embora ainda, né? Que seria o dinheiro para ser utilizado da nossa rede econômica. Por isso que esses setores aí que o doutor Oscar falou se preocupam, porque vai retirando recursos, né? E eu, como médico, né, falo que vai retirando recursos da saúde também, certamente, vai, assim como todas as áreas. Doutor Oscar, dentre as medidas tomadas pelo grupo de trabalho, tem exatamente a plataforma de autoexclusão centralizada, que apresenta aí a ideia de estender essa autoexclusão do consumidor apostador, atualmente disponível sob modalidade individual, né? Bastaria, então, uma única ação para assegurar a salvaguarda do sujeito a todo o sistema de apostas online, mas será que ele tem coragem de se auto-excluir? Então, Márcio, essa medida ela é bastante interessante, porque no lugar da pessoa precisar avisar em todos os bares da cidade que ela bebe e não consegue se controlar, então não vendam bebida para mim, ela simplesmente faz um cadastro, coloca um crachá e quando ela for vista ela não vai poder beber. Só que nós temos uma questão. Não tenho dúvida nenhuma de que as plataformas vão atentar a essa proibição, por assim dizer, que determinadas pessoas continuem jogando quando detectada a sua situação de risco maior. Porém, nós temos dois aspectos. O primeiro é jogar por um perfil que não seja meu. Não vou usar o meu CPF, não vou usar a minha conta bancária, vou usar do meu pai, vou usar do meu tio, vou usar do meu amigo. E aí, como o brasileiro ele é muito criativo, nada impede que as pessoas cobrem uma comissão para usar o seu nome para o outro jogar. Então, os meus dados estão bloqueados, mas por uma bagatela, eu te empresto, Márcio. Faz um Pix na minha conta, tu usa a minha conta para jogar, e quando vê, a gente cria o intermediário entre o adito e o jogo. Segundo ponto, mas também já existem recursos de reconhecimento facial. Eu vou precisar, inclusive, de uma forma de burlar isso. Segundo ponto, nós estamos falando das plataformas legalizadas, que estão em conformidade com as diretrizes da lei das bets dentro do Brasil. Eu não sei como ficaria isso em relação às casas que operam na informalidade dentro das leis brasileiras. Ah, mas essas não podem. Tem muita coisa que não pode e que acontece. Então nós teríamos o mercado oficial, o mercado paralelo, um intermediário que pode ser uma espécie de laranja facilitador,
Então, não estou desdenhando ou minorando a importância dessa autoexclusão, não, é importante, mas estou dizendo que ela já vem com um certo descompasso. Tanto que, quando várias vozes da população se ergueram e disseram que os influencers estavam adoecendo as pessoas e que o jogo deveria ser proibido, não foi um, não foi dois e não foram três que ganham de 20 a 50 milhões por ano que disseram. Se isso acontecer, estão pondo em risco a liberdade individual. Eu vou fazer vídeos no meu canal ensinando a usar VPN, que é um recurso tecnológico, para que o seu IP, que é o código do computador, não seja rastreado e você possa acessar um site internacional. Para evitar que o seu computador seja invadido, você se torna anônimo. A partir disso, você pode jogar num site do Vietnã, você pode jogar num site do Camboja, você pode jogar num site dos Estados Unidos, dentro do Brasil. Claro, não seria em reais, não seria tão fácil, mas não impede que a pessoa consiga, na palma da mão, no conforto do seu lar, continuar essa escalada de adoecimento e morte. Então, essa reação com certo delay do governo permitiu que o mal chegasse num grau de sofisticação que nós vamos ter que correr muito atrás. Muito. E uma das coisas que me parece importante é a coletivização do problema. Eu não jogo, o Dr. Cláudio não joga, Márcio não joga, mas conhecemos quem joga. Conhecemos pessoas que padecem por seus familiares jogarem. Então é um problema geral, porque isso vai impactar na violência do trânsito, isso vai impactar na taxa de juros, na destinação de recursos públicos para tratamento desta moléstia em detrimento de outras. Então, é um mal que não bate à minha porta. Ele entra pelo ar, ele permeia a vida de todas as pessoas. Cidades turísticas já estão perdendo recursos. O erário já está deixando de arrecadar impostos, porque o consumo caiu. O brasileiro já está, vejam só, nós estávamos discutindo se o Brasil deveria ou não enfrentar a fome para sair do mapa mundial e se fez um investimento massivo, tanto em subsídios de produção de alimentos, quanto redução de impostos. O brasileiro continua comendo menos, mas agora porque ele está usando esse recurso para jogar. Já há um impacto significativo, eu não posso precisar o índice, porque esse índice ainda é questionável, mas já se entende que as famílias estão comendo menos, porque esse dinheiro está sumindo. Então, aquele dado dos R$680, ele é extremamente preocupante, porque nós estamos fazendo uma poupança às avessas. Ao invés de poupar para o futuro, nós estamos drenando do futuro para o passado. E isso vai fazer com que as gerações que estão em fase de desenvolvimento percam uma série de oportunidades. Então, não quero ser o que enxerga a metade vazia do copo e tampouco achar que com meio copo cheio a gente vai resolver o problema. Não. Mas cada passo que nós dermos, nós precisamos entender que as apostas já deram mais 5. Então, nós não podemos nos contentar com um passo. Nós temos que dar um passo pensando no seguinte e de maneira sempre integrada. Medicina, economia, direito, esporte. Porque fato é, como o Dr. Cláudio colocou, a pessoa que tem uma predisposição genética, até mesmo psicossocial e de meio ambiente ao jogo, à adição, ela precisa de outras atividades para preencher aquele espaço. Ela precisa de outras pessoas que possam estar com ela para que ela não incorra naquela prática. E aí, o maior problema de todos, a meu ver, é que o celular vai continuar na palma da mão. Então, vai precisar desabilitar os jogos, vai precisar criar bloqueios, vai precisar que as pessoas estejam presentes na vida daquele sujeito para que ele não incorra na curiosidade. Vamos ver como é que tá, eu não vou jogar, ou então, quem sabe a gente não faz junto. Não, isso precisa ser constante, porque não há uma cura para isso, há um tratamento. Então, me parece que essa autoexclusão é um bom primeiro passo. Doutor Cláudio, outra medida proposta pelo grupo é a qualificação dos profissionais da Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, para o acolhimento e também cuidado de pessoas com problemas relacionados às apostas esportivas, doutor Cláudio.
Bom, treinamento para processos de tratamento aditivo, o doutor Oscar colocou bem, né? Os processos aditivos, de uma forma geral, eles não têm cura, eles têm controle, né? E o que foi colocado ali é muito importante. A gente trabalha assim, uma das questões que a gente faz é a restrição ao acesso de qualquer, vamos pensar numa droga ilícita, qualquer, que a pessoa não possa ter acesso àquela droga, né? Agora, como a gente faria, né, na questão dos jogos, já que temos colocou bem as telas presentes, o celular, né? Então o sujeito não vai ter mais, vai poder usar mais o celular dele, né? Que hoje em dia o celular passa a ser um meio para tudo, né? Aqui estamos nos comunicando, estamos usando banco, etc., né? Então, esse é um desafio contínuo, né? Agora, até me perdi, o que tu querias colocar sobre a tua colocação aí, Márcio? Podia me refrescar a Então, memória? será formada uma rede de atenção Das redes social, dos né? GAPs, isso. Então, o treinamento eh, de pessoas que sejam capacitadas aí, as GAPs são multiprofissionais, né, que passam por diversas áreas, psicologia, assistência social, uh, médicos, psiquiatras, etc., que possam ter uma habilitação para auxiliar no tratamento das pessoas, é essencial, né? Porque isso, como se vê, é uma epidemia, né? Então, a epidemia implica um volume grande de pessoas, né? E agora, por outro lado, tem que ver quais pessoas, todo o processo aditivo, a gente tem etapas, né, em termos de acesso para tratar esse padecimento. Tem aquelas pessoas que estão, como a gente chama, numa pré-contemplação, que são aquelas que estão no processo de negação ou nem desejam achar nem acham que aquilo é um processo de doença. Tem as pessoas de contemplação, já que elas estão começando a namorar a ideia de poderem buscar alguma assistência. E aí depois passa aí para o processo de avançar para um acompanhamento, para uma assistência. Então, isso é um processo, né? Nada funciona, o ser humano não funciona como disjuntor de luz, infelizmente. Mesmo aqueles que geram consequências danosas pelo processo de adoecimento, não assim. Mas as pessoas às vezes ficam muito satisfeitas. Eu estou me recordando de um paciente que eu atendi esse dia, que ele dizia, pá, doutor, ele sempre está contando, pá, agora já faz 1 ano e meio que eu não jogo, e conseguiu reorganizar a sua vida financeira. E eu disse, bom, isso é um processo tipo aquele lema dos escoteiros, sempre alerta, né? Porque o processo aditivo, ele é danado, porque a pessoa passa, e um outro aspecto aí, que a pessoa vai perdendo a credibilidade junto aos seus, porque há uma tendência de recorrências de processos até a pessoa conseguir realmente estabilizar. E essas recorrências são muito danosas, né? Então, quem convive, o parceiro amoroso, a família, né? E aí a pessoa fica sob júdice contínua, né? Porque é aquela velha história, né? A gente conseguir confiança já é um processo passado. Agora, depois que a gente perde essa credibilidade, é muito mais difícil a gente reconquistar esse perfil de confiança. E isso abala os relacionamentos, sintomas, né, ansiosos, depressivos, etc. Então, é evidente que é bem-vindo a todo o treinamento para auxiliar as pessoas, né? Mas é um processo contínuo e que vai se delongar. Doutor Oscar, o doutor Cláudio lembrou da questão do tabagismo e a proibição da propaganda contribuiu para a queda do número de fumantes no Brasil. E ao invés de cogitar a proibição da propaganda, o Ministério dos Esportes resolveu propor a elaboração de material educativo sobre integridade esportiva e prevenção à manipulação de resultados em apostas esportivas voltados a atletas. A preocupação da proposta seria de promover a educação voltada para ações que protejam a rigidez mental dos atletas envolvidos nas modalidades e leva em conta também as pressões social e midiática feitas sobre esses profissionais
numa ameaça ao próprio desenvolvimento equilibrado na prática esportiva profissional. E aí serão editadas cartilhas complementares, doutor Oscar. Uma coisa não exclui a outra. Embora a relação do atleta com o esporte, por sua vez com as casas de apostas, seja uma relação permeada por vários campos do direito, a exemplo do direito consumidor, porque a aposta é uma relação de consumo, a exemplo da relação de trabalho entre clube e atleta, a despeito das marcas que patrocinam esse atleta, que por muitas vezes levam ele a receitas muito maiores do que o próprio contrato de trabalho. Então, nós temos uma teia de elementos jurídicos. Acredito que os atletas precisam, sim, ser educados, porque eles são colocados numa vitrine, e nós tivemos hoje um caso recente da seleção brasileira, que, pelas casas de apostas, não tinha chance de perder a partida amistosa com o Japão, porque em 14 confrontos o Brasil nunca perdeu. O Brasil abre 2-0 no primeiro tempo e consegue perder por 3-2. Foi soberba, foi salto alto, até porque quando estava ainda em vantagem, um gol do Brasil foi anulado. Fato é que não faltarão acusadores para dizer que houve entrega do resultado para levar apostadores a ganho e outros a perda. Então, a própria ideia do esporte, que há muito tempo não basta só competir, o importante é ganhar, mas a própria ideia, a credibilidade, a FIFA, os Jogos Olímpicos estão na berlinda por essa questão da lisura. Porque as apostas não são apenas por resultados de quem ganha ou quem perde. Eu posso apostar quem chuta mais em gol, eu posso apostar quantos cartões amarelos, eu posso apostar quantos escanteios. O índice de compulsão não tem limite. O apostador pode criar a sua própria aposta se ela não estiver ali, uma aposta para chamar de sua. Então, essa cartilha para os atletas e uma forma de elucidar questões que são importantes e podem levar não só, entre aspas, cancelamento digital, mas a violência física, porque as torcidas organizadas, quando entendem que os atletas não estão desempenhando, vão cobrar, vão fazer protesto, vão atrás de jogadores, fazem com que muitos, inclusive, abandonem os clubes por conta de omissões da própria administração da entidade na proteção dos seus atletas. Ponto 1. Ponto 2. O marketing, a propaganda, isso tudo já existe regulação. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990, portanto é uma lei bastante antiga, que prevê o que é a propaganda abusiva, a propaganda falsa, e proíbe essas práticas. O que precisa haver neste particular é uma efetivação da lei. É que os órgãos de proteção do consumo, especialmente o PROCON, haja. E nós temos um exemplo recente, já que tu colocaste também a questão da França, que estava tratando da matéria. No Japão, que é um país que é de ponta em termos de tecnologia e tem muito a nos ensinar em termos culturais, está havendo um movimento muito interessante de parte do governo para que os chamados influencers sejam responsabilizados pelo conteúdo que produzem. De modo que, se um influencer resolver falar sobre psiquiatria, antes de fazer esse vídeo, ele precisa ter conhecimento de psiquiatria e não simplesmente reportar as vozes da cabeça dele. E se ele realmente produzir um conteúdo que não estiver alinhado e não tiver formação, ele vai responder por isso. Então, para alguns, isso fere a liberdade de expressão, isso fere o acesso livre à informação da internet, isso cerceia a livre disposição. Mas nós não podemos esquecer que os influenciadores no Brasil têm o impacto que têm por conta, muitas vezes, da inocência e da formação um tanto quanto porosa, para não dizer deficiente, que as pessoas em geral têm em relação a situações comuns. Na Finlândia, por exemplo, nas disciplinas elementares de crianças de menos de 12 anos, já há questionamentos sobre falsas notícias da internet, sobre o filtro, sobre buscar, confirmar, ver se aquilo realmente faz sentido. No Brasil é o contrário. Quando você diz que precisa fazer uma checagem da informação, as pessoas dizem que isso é controle ideológico. Eu tenho o direito de escolher a minha verdade, eu tenho direito de crer na pós-verdade. Então,
sim, precisamos fazer cartilhas, proteger os atletas, ilustrar, para evitar que eles acabem incorrendo em condutas antidesportivas e até ilícitas, e isso não interfere, porque já existe a legislação, num controle da propaganda abusiva. Nos horários de veiculação, nos sites. Hoje nós temos os controles parentais, tanto das redes sociais quanto da TV a cabo. Crianças de até tanta idade, adolescentes, isso pode, isso não pode. Então, podemos, por exemplo, limitar as placas de publicidade em torno dos campos de futebol da primeira divisão. Pode ter o patrocínio na camisa, mas não precisa ter placa em torno do campo inteiro. Podemos limitar a fala dos locutores esportivos dizendo quanto está a odd para o time A, para o time B. Podemos controlar a propaganda em rádio, podemos controlar a propaganda em audiovisual. Isso já seria um alívio, porque o problema é a gente fechar os olhos e até de olhos fechados enxergar o nome da casa de aposta. Conclusão final, doutor Cláudio. Bom, acho que nós exploramos alguns pontos, né, que são alarmantes, no sentido de chamar atenção para toda a sociedade. Nós só vamos ter talvez uma reorganização de uma forma de controle, quanto à ampliação de uma conscientização maior da população, que não fique só nessa busca mágica, né, de que os jogos podem solucionar a vida das pessoas, né? Muito antes, pelo contrário, né? As bets, elas podem, isso sim, gerar um agravo individual, familiar, coletivo e social. É o que a gente chega nessa conclusão, né? E que impacta o futuro do nosso país, impacta o futuro das gerações que vêm por aí, porque esse desenvolvimento das bets, aí eu estou fazendo um cálculo rápido aqui, mas eu acho que é dos últimos 5 anos que ela foi num crescimento, aí, numa progressão, aí, primeiro desregulamentada, depois regulamentada, mas a regulamentação também não traz traves sociais reais, né, com essa proliferação, como eu falei, além da epidemia do jogo, tem a epidemia do marketing, que vai para todos os lados, né? Então, a minha mensagem final é que todos nós devemos nos unir, quem tem preocupação social, quem tem preocupação com a saúde da população, né? E aí vai a todas as áreas, né? Essa área da medicina, como falou bem o doutor Oscar, todos os segmentos sociais, né, devem buscar se unirem para buscarem uma reversão desse processo. Dr. Cláudio Meneghello Martins, vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, muito obrigado pela sua participação em mais um Contraponto, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado e fico à disposição para uma outra oportunidade. Dr. Oscar Crossi, juiz do trabalho, muito obrigado pela sua participação em mais um Contraponto, Dr. Oscar. Eu que agradeço, acho muito importante o debate, Márcio, especialmente por pessoas de áreas de conhecimentos diversos, porque é um problema coletivo e também interdisciplinar. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Contraponto do programa Trocando em Miúdos, 10 anos no ar. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br